Os queridos podem se sentar. Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Leremos os versos 6 ao verso 9. Desejamos uma boa noite a todos e que a graça do Senhor seja com cada um. Gálatas capítulo 1, de 6 a 9. A palavra de Deus diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Oremos. Pai de amor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza na meditação e no estudo da Tua Palavra, e que a meditação dos nossos corações e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis perante Ti, rocha nossa e Salvador nosso. É o que pedimos no nome santo, único e todo-poderoso de Jesus Cristo. Amém. A título de informação para aqueles que nos visitam e não conhecem o sistema que nós usamos, temos estudado o Evangelho de Lucas aos domingos pela manhã. E às noites, aos domingos, temos estudado a Epístola de Paulo aos Gálatas. E às quartas-feiras nós temos analisado a vida de José em Gênesis. Assim, se você se sentir de alguma forma tocado pela palavra de Deus, saiba que eu não sei nada acerca da sua vida, a não ser o fato de que você está conosco essa noite. E nada foi preparado previamente como uma mensagem recomendada ou requisitada. Eu estou apenas seguindo aquele que é o esquema natural de púlpito. O que dificulta para muitos, porque vão pegar o bonde andando. E nesse sentido, eu quero fazer algumas considerações a título de introdução, a fim de que o processo de se unir a nós no estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas não seja tão abrupto, tenha um começo menos difícil, tendo em vista que já há meses atrás iniciamos Gálatas capítulo 1, verso 1, e agora estamos em Gálatas capítulo 1, verso 7. O título geral da série, que vai dos versos 6 ao verso 9, é Não se deixe arrastar para o inferno. Parte 1, nós vimos acerca de uma deserção admirável. E hoje nós consideraremos, Não se deixe arrastar para o inferno, parte 2, deserção perigosa. A título de introdução e recapitulando um pouco a fim de ajudar aqueles que não estavam conosco quando esta nova série começou, na abertura desta segunda série de estudos embasados em Gálatas capítulo 1, de 6 a 9, foi introduzida uma questão muito importante ligada à apostasia. Definimos que esta pode ser temporária ou pode ser também terminal. A apostasia terminal tem em si mesmo, de acordo com o apóstolo João, na primeira epístola de João, no capítulo 2 e o verso 19, ela tem a habilidade de confirmar aqueles que de fato são de Cristo. Então, aqueles que apostatam, aqueles que desertam, aqueles que se afastam de Cristo, em fazendo isto, eles confirmam quem de fato são os que verdadeiramente pertencem a Cristo. Os remidos não precisam, eu disse, temer esta deserção final em função dos méritos de Cristo. R.L. Dabney, e eu citei isto no passado, diz que esta ideia de que você permanecerá em pé na condição de que você não caia,
é uma tolice. Diz ele, a permanência do crente e sua segurança dependem única e totalmente de Cristo. Entretanto, nenhum de nós deveria subestimar o perigo da apostasia. Estamos seguros em Cristo. Amém por isso. Mas isto não nos dá o direito de subestimarmos o perigo da deserção, que, como eu disse anteriormente, vem de maneira gradativa, porém certa. Existe segurança para todo aquele que crê em Cristo. Não existe a possibilidade de hoje estarmos salvos e amanhã estarmos perdidos. E a razão desta convicção reside no fato de que a salvação, do começo ao fim, é um dom de Deus. É um dom do Deus Trino de Israel, totalmente independente dos méritos humanos. Assim, a habilidade de perseverar até o fim. E lembre-se do que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tal habilidade de perseverar, assim como o estado de salvação, é iniciativa e manutenção divina. Um pecador verdadeiro, ou seja, verdadeiramente salvo, terá isto confirmado pelo Espírito Santo em sua alma. Romanos capítulo 8, verso 16. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos dele. E esta consciência não permitirá que o remido abuse da bondade divina em perdoar para continuar pecando. A novidade de vida se manifesta pela disposição contínua ao arrependimento. Uma das evidências de uma pessoa que verdadeiramente pertence a Cristo. Se você quer uma evidência, Flávio, como que eu posso identificar se eu ou se alguém verdadeiramente está em Cristo? Observe isso. A habilidade desta pessoa de se arrepender dos seus pecados. Quão humilde ela é diante de Deus e diante da congregação, habilitado por Deus ao arrependimento. Arrependimento é demonstração de uma vida cristã verdadeira. A afirmação que nós vimos, uma vez salvo, sempre salvo, para mim é verdadeira. Eu não posso acreditar que hoje eu estou salvo e amanhã eu estou perdido. Caso contrário, isto não levantaria apenas um questionamento acerca da minha fé, isto levantaria um questionamento muito mais sério acerca da eficácia do sangue de Cristo para salvar. Se você hoje está salvo e amanhã está perdido, isso significa, dentre outras coisas, que o sangue de Cristo não foi poderoso para salvá-lo e para mantê-lo no caminho. E isto em si mesmo é um ato de blasfêmia, em minha opinião. Ou seja, o sangue de Cristo que te salvou ontem, a despeito de como você se sente hoje, será o mesmo sangue que te manterá firme até o fim. Ou Cristo não fez nada útil, relevante e eficaz no Calvário. Quem dentre nós estaria pronto para dizer que não existe segurança no sangue de Cristo? Dizer o contrário é afirmar diante de Deus e diante dos homens que aquilo que Cristo alcançou no Calvário é parcial e não tem eficácia. Eu creio que isto em si mesmo é o suficiente para estabelecer o ponto de que, confiados no sangue de Cristo, nós estamos seguros, não somente hoje, mas para todo sempre. É importante que estudemos esta doutrina, no entanto. Todavia, precisamos entender que existem aspectos que jamais compreenderemos, tais como o porquê uma pessoa permanece em Cristo enquanto outra se afasta de Cristo, ou temporariamente e até, em alguns casos, permanentemente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, e o verso 9. João, capítulo 15, e o verso 9, a palavra de Deus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor.
A evidência de que você é amado do Pai e ama a Deus acima de todas as coisas é o fato de que você permanece em Cristo. Inicialmente nós vimos então 4 processos de deserção. O primeiro com base em Gálatas capítulo 1, verso 6, a deserção admirável. E quando nós olhamos o verso 6 de Gálatas capítulo 1, nós observamos que esta deserção admirável, porque Paulo começa dizendo: maravilhe-me de que tão depressa vocês se afastaram do Evangelho, ela inclui certas coisas. A primeira delas, que é uma deserção certa. Em segundo, é uma deserção incoerente. E terceiro, é uma deserção ilusória, como nós vimos no domingo último. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 1, verso 6: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está admirado porque é uma deserção certa, está acontecendo. É uma deserção incoerente e é uma deserção ilusória, como nós vimos. Hoje, eu quero chamar sua atenção para o segundo grande ponto, com base em Gálatas capítulo 1, verso 7. É uma deserção não somente admirável, mas é também uma deserção perigosa. A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 1, verso 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esta é também uma deserção perigosa. E em primeiro lugar, ela é perigosa por esta razão. Por se tratar de uma deserção pretensiosa. Observe só a primeira parte do verso 7. O qual não é outro. Não é outro o quê? Não é outro evangelho. Ele começa o verso 7 com aquilo que ele terminou o verso 6. Vocês estão admiravelmente se afastando do evangelho. Aí ele coloca no verso 7, o que não é outro evangelho. Se trata de algo pretensioso. Tendo estabelecido que a graça e a paz concedidas ao povo de Deus advêm da morte voluntária e da ressurreição de Jesus Cristo, Gálatas capítulo 1, de 1 a 5, o apóstolo Paulo afirma que qualquer outra tentativa ou alternativa é apenas uma pretensiosa opção de salvação. No capítulo 1, de 1 a 5, ele diz: ele morreu liberalmente pelos nossos pecados e dentre os mortos ressuscitou. Por isso nós temos graça e paz que vem do Deus Trino de Israel. Ora, se nós nos afastarmos disso, toda e qualquer outra alternativa será uma mera pretensão. E aí ele começa o verso 7, o qual não é outro. É uma questão de falsidade. E tudo aquilo que busca a supremacia de Cristo em salvar, ou coparticipar da salvação, é para Deus uma blasfema pretensão. Senhoras e senhores, cuide da sua salvação. Todas as propostas que um dia chegarem, tentando induzi-lo ou induzi-la ao fato de que junto a Cristo existe um outro corredentor ou uma outra corredentora, que ao lado do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo existe uma outra alternativa, existe uma outra forma de salvação. Cuidado com isso. E eu vou lhes dizer agora algo que me preocupa. E eu venho com uma pergunta. Por que aquilo que é falso tem o poder tão grande de atração? Não quero falar sobre Pokémon, vamos falar sobre coisas mais importantes. Mas a pergunta fica, por que aquilo que é falso tem um poder tão grande de atração? Vamos então elaborar nisso. Existem algumas possíveis explicações do porquê que algo falso, no caso dos Gálatas e em nossas vidas, tende a nos distanciar do verdadeiro tão facilmente. Por que isso acontece? Algumas possibilidades. Desprezo por familiaridade.
Você se torna tão acostumado com isso tudo. Igreja, templo, culto de quarta-feira, EBD, blá blá blá. Então você se torna acostumado a manipular o sagrado. Desprezo por familiaridade. Subestimação pela simplicidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: eu tenho uma preocupação com relação a vocês, igreja em Corinto. Vocês estão se afastando da simplicidade de Cristo. Então, subestimar aquilo que é simples. Nós, como eu disse anteriormente, queremos inovar demais e acabamos reinventando a roda, para descobrir que a roda eclesiástica continua sendo redonda. Mas nós temos esta paixão pelo novo e subestimamos a simplicidade. Por outro lado, nós superestimamos o meritório. A salvação para os Gálatas iniciou de uma maneira graciosa, veio como dom de Deus. Agora eles estão se afastando gradativamente daquele que é o verdadeiro evangelho, mas estão indo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Não tem esperança de salvação nele, não tem boas novas nele, é apenas uma questão de pretensão. E eu vou lhes dizer o que chama tanto a atenção dos Gálatas, assim como chama sua atenção e minha atenção no século 21. E é uma questão de mérito. Senhoras e senhores, todos nós desejamos participar meritoriamente da salvação. Eu quero ter mérito na minha salvação. Eu quero chegar diante de Deus e dizer: eu sou salvo sim pela graça, Cristo morreu, mas eu fiz isto, aquilo e aquilo outro. Eu obedeci regras, eu obedeci tradições humanas, eu obedeci conceitos humanos, e por isso eu tenho direito à salvação. Quais são as religiões e as seitas que mais crescem no mundo hoje? Sem mencionar nomes, eu quero lhes dizer o que todas elas, sem exceção, têm em comum. Essas religiões e seitas que mais crescem no mundo, todas elas têm um elemento em comum, e o elemento é este: eles observam regras. Podem ser regras a serem observadas no dia, na semana, no mês, no ano ou para a vida. Mas existem regras. Existem 3 regras. Existem 5 regras. Existem hábitos. E quando a pessoa é submetida a isso, existe uma paixão nela. Por quê? Porque ela passa a ter um sentimento, uma ideia de parâmetros. Se eu fizer estas 5 coisas, se eu observar esses 3 mandamentos semanais, a minha salvação está garantida. Então existe um sentimento e um elemento de conforto na observação de regras impostas. Ao passo que o Evangelho de Cristo traz liberdade. Eu não posso obrigar ninguém a fazer qualquer coisa nesta igreja, a não ser por força da oração e da pregação da palavra. Os senhores são livres. O dia que eu chegar aqui e disser: para você ter a sua salvação, você precisa fazer isto e mais isto, permita que uma luz amarela acenda na alma como alerta e questione a si mesmo: o que o Flávio está propondo com isso? Isso é muito sério, irmãos, e por isso que as religiões que mais crescem no mundo e as seitas que mais crescem no mundo têm tanto apelo. Por quê? Elas colocam a salvação em Cristo ao lado de coisas que você precisa fazer para alcançar a salvação. Vou lhes dar um exemplo. Alguns de vocês acharão ridículo, alguns até constrangedor. Me perdoem se esse é o caso, eu não vou mencionar isso com este fim. Mas aqui vai. Existe um grupo no Brasil religioso que se denomina cristão, e eles dizem que a mulher não pode depilar as pernas, nem as axilas e qualquer outra parte do corpo para esse fim. Qual é a argumentação deles? Que em fazendo isto, alguns sorrisos. Estou de olho fechado que é para não olhar para ninguém. Em fazendo isto, elas
vão contra a ordem criada por Deus. É vaidade, é mundo. Deus criou o corpo feminino para que nele pelos crescessem. Mas aí vem a ironia. Nesta mesma denominação, é proibido aos homens usarem bigode e barba. Não. Eu sei que existem diferenças entre o corpo humano e o corpo masculino e feminino, mas deixe-me fazer uma pergunta. Em nome de tudo que é mais sagrado, por que o fazer barba e bigode não contraria a lei natural criada por Deus, que o corpo humano deve produzir pelos e deixar crescê-los para o homem, mas isso não se aplica à mulher? Eu não entendo essas coisas. E eu quero lhes dizer que esta seita, este grupo religioso, que diz também que salvação é só através deles, não percebe uma coisa: a salvação não está em Cristo, a salvação está em Cristo na condição de que você pertença a este determinado grupo. Percebe a condição? É de Cristo, mas na condição de que você faça isto ou aquilo outro. Este é o problema. Porque quando você se depara com o Evangelho de Cristo, você é livre. E o problema é que nós não sabemos fazer o que com a liberdade, ou o que fazer com a liberdade recebida. Eu não tenho critérios para obrigá-la a estar aqui na próxima quarta-feira, ou no domingo pela manhã, ou nas atividades da igreja de sábado, ou seja lá o que for. Eu não tenho como forçá-la ou forçá-lo a fazer isto ou aquilo, e muito menos atrelar a essas coisas a sua salvação. Mas deixe-me falar uma outra coisa. Você quer ver as programações nossas crescerem? Eu vou dar uma receita. Deixe-me dizer que a sua presença no culto de quarta-feira implica na sua salvação, e você levará o culto de quarta-feira de oração muito mais a sério do que até o momento. Não é verdade ou não? A partir do momento que eu condiciono a sua salvação a isto ou aquilo em questão se torna absolutamente foco da nossa atenção. Embora a sua presença no culto de quarta-feira seja absolutamente vital e importante, ela jamais pode ser vista como um critério de salvação. Amém ou não? Somos livres. Paulo diz que o problema desta deserção é que ela é pretensiosa. Ela pretende muita coisa, porque ela tem uma aparência de santidade. Ok, vamos mudar para o segundo ponto. Seria um pouquinho sarcástico em alguns comentários aqui agora, mas talvez não seja o momento. Ela é uma deserção pretensiosa e ela é também uma deserção perturbadora. Observe só o que Paulo diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Existe uma outra versão: e há outros que vos perturbam. É uma deserção perturbadora. Uma vez que a pessoa é demovida do verdadeiro evangelho, a opção é apegar-se ao que é falso, senão que há alguns que vos perturbam. E esta falsidade, revestida de verdade, por meio de rigor religioso, tem o objetivo de afastar a pessoa da graça e da paz de Cristo. Neste sentido, ao deixar a provisão divina. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 2, que nós lemos no passado. Capítulo 2, fantástico. Leia com calma em casa. Mas eu quero chamar sua atenção para o verso 13 de Jeremias, capítulo 2. Tendo o povo de Israel se afastado do seu Deus verdadeiro, o profeta diz, Jeremias 2,13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, ou seja, rachadas, que não retêm água. Meu povo me deixou e optou por alguma coisa que, além de pretender ser o que não é, desperdiça o que de fato eu coloco à disposição, e isto traz perturbação. O pecador simplesmente se encontra num estado então de perturbação. Onde está a água que Deus
proveu para nós nesse ambiente árido. Eu coloquei a água num reservatório que parecia ser a verdade, mas esse reservatório estava totalmente rachado e a água provida por Deus se perdeu. E agora nós nos encontramos num estado de perturbação. A segurança foi retirada e a contraproposta não atende às necessidades. Paulo está dizendo, vocês estão saindo da verdade, indo para o que é falso, e isto que é a contraproposta não satisfará. Não satisfará. A segurança se foi. Isto se manifesta especialmente em tempos de tribulação. Dr. John Piper, num dos seus sermões, fala que uma das grandes bênçãos em sua vida e em seu ministério, e tem sido assim na vida de centenas e milhares de cristãos nos Estados Unidos e ao redor do mundo que estão redescobrindo a beleza das doutrinas da graça, a salvação pela fé, é isto, que no momento de grande aflição, existe para aquele que crê segurança. Em outras palavras, se Deus não é soberano, quem está no controle? E John Piper diz, a redescoberta e a aplicação das doutrinas da graça tem trazido conforto a muitos pais e mães que, tendo que sepultar os seus filhos, dizem, Pastor Piper, não fosse a convicção de que Deus estava no controle, está no controle e estará no controle, eu e a minha fé teríamos sucumbido. Ou Deus está no controle, ou Ele não está no controle. E Paulo está percebendo o perigo dessas pessoas se afastando do controle de Deus para aquilo que aparentemente tem controle, mas não controla absolutamente nada. Quando o sofrimento vem, a confiança nos méritos pessoais desaparecem. Quão profundamente questionados nós nos tornamos quando a dor vem. Mas em dúvida em relação a si mesmo e longe de Cristo, onde a pessoa encontrará salvação? Se afastou do Deus verdadeiro, se afastou da salvação verdadeira, se afastou do manancial de águas, onde essa pessoa encontrará agora solução para os seus dilemas? Longe de Cristo não há solução. Tudo é pretensão e perturbação, diz o apóstolo. A verdade do Evangelho de Cristo reside no fato de que tudo é iniciativa divina, como nós falamos. Eu disse anteriormente, observe só um elemento comum nas religiões e seitas do mundo. Todos eles são, por demais, ascéticos. Rigor religioso. Faça isso, faça aquilo outro, e você alcançará salvação. Deixe-me apontar para você, ou compartilhar contigo, uma outra realidade comum em todas as religiões do mundo, menos a religião cristã, como revelada nas Escrituras. Todas sem exceção, menos a cristã revelada. E a coisa comum é esta também. Todas as demais religiões do mundo e seitas levam o homem a buscar Deus. Todas sem exceção. Faça isso, aquilo e aquilo outro, e você alcançará perdão. Observe essas regras e você alcançará salvação. A Bíblia é a única proposta que apresenta aquilo que em latim se chama a verdadeira religare, de onde vem a palavra religião. A Bíblia é a única proposta na história humana de uma religião cuja iniciativa repousa única e exclusivamente com Deus. Não é o homem que tenta subir, é Deus que decide descer. Essa é a diferença. E é nisto, senhoras e senhores, que reside a nossa segurança. Não que nós estejamos tateando no escuro e tentando alcançar as mais altas alturas por nossos próprios méritos. A grande questão da nossa salvação reside no fato de que Ele nos religou consigo mesmo. Ele desceu. Aí está a essência da verdadeira religare. Ele nos religou consigo mesmo em Cristo. Não somente é uma deserção
pretensiosa e perturbadora. Por fim, é também uma deserção pervertida. Observe só o que diz o final do verso 7. E querem transtornar, outra versão diz perverter, o Evangelho de Cristo. O objetivo do inimigo de nossas almas é corromper aquilo que é íntegro em Cristo. E querem perverter o Evangelho de Cristo. Caso não ofereçamos a atenção necessária a isto, a tentativa existirá de fazer com que o Evangelho de Cristo seja profanado e pervertido em nossas vidas. O plano foi, é e sempre será um só: fazer com que a alma desconfie da morte e ressurreição de Cristo e sua eficácia, levando a uma dúvida cada vez maior quanto à legitimidade e à sua relevância para a fé humana. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 20, verso 14: nada vale, diz o comprador, mas depois de retirar-se, então se gaba. Alguém chegará para você e dirá: a sua fé nada vale. A salvação nos termos que você está praticando nada é. Mas depois de ter se retirado de sua presença e arruinado a fé, a pessoa diz: fiz um bom negócio. Consegui arruinar aquilo que era tão precioso. Zele por sua salvação em Cristo. E observemos que o processo de afastamento não se dá inicialmente por um sistema religioso substituído por outro. Observe o que Paulo diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Observe que Paulo não está falando da substituição de um sistema por outro. Ele está falando da substituição de uma pessoa, Jesus Cristo, por outras pessoas. E isso é de fundamental importância. Esse é um estágio mais avançado e final. A coisa de fato começa com pessoas. O apóstolo Paulo fala daqueles que querem perturbar e perverter o relacionamento nosso com Jesus Cristo. E a tentação visa tirar a pessoa de um relacionamento seguro com Cristo para uma religiosidade insegura sem Cristo. Isso acontecerá todas as vezes que a graça for substituída por méritos pessoais. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. No capítulo 15. E o verso 33. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 33. Quero chamar sua atenção e com isso nós terminaremos. Como que o processo de deserção, que é perigosíssimo, acontece de maneira pretensiosa. Ele acontece porque ele perturba a alma. Ele te tira, ele questiona a segurança. E ele, por fim, perverte a essência do seu relacionamento com Cristo. Mas preste atenção em como isto se dá. 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui está. Paulo está dizendo aos Gálatas: existem aqueles que dentre vós querem pretender, querem perturbar e perverter a sua segurança em Cristo. E Paulo diz: não permita que isto aconteça. Oremos pedindo que Deus nos ajude a fazer com que experimentemos aquilo que está escrito em João capítulo 15 e o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que nós estejamos sempre em Cristo e experimentemos a frutificação que tanto satisfaz a alma
e alegra o coração de Deus. Cuidemos para que a deserção tão admirável não aconteça em nossas almas de maneira tão perigosa. Coloquemo-nos em pé e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, à medida que o tempo passa e a nossa caminhada com Cristo prossegue, as muitas tentações, as muitas propostas, que vêm de maneira sutil, muitas vezes amiga, e que tentam nos afastar do único e verdadeiro amigo de nossas almas, Jesus Cristo. Pai de amor, nós temos pressões, sofremos tentações, opressões, o inimigo se levanta, usando pessoas, usando circunstâncias, usando todo e qualquer tipo de artimanha para nos afastar da graça e da paz de Cristo. E que nesta semana, ó Deus, o Senhor nos sustente, que o Senhor nos sustenha, que o Senhor venha nutrir as nossas vidas naquele que é o único Salvador e Redentor das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Permita que olhemos somente para Cristo, que jamais exista alguém ao lado de Cristo que exerça a função de Redentor ou Redentora, que jamais substituamos o Evangelho puro, livre de Cristo, por qualquer outra opção, que por mais encantadoramente religiosa que pareça, ó Deus, ao mesmo tempo não serve para nada, que jamais permitamos que tais propostas tomem o lugar de nossa liberdade em Cristo. Tendo dito isto, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude em nossa vida diária, em nosso relacionamento contigo, a exercermos e vivermos esta liberdade tão difícil, tão complexa, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa. Que o Senhor nos ajude a vivermos a liberdade, não nas tradições humanas, mas no poder do Teu Espírito. E que isso seja, e que o Santo Espírito seja a única certeza da nossa salvação em Cristo. Sê conosco, abençoe o Teu povo, e que nesta semana experimentemos graça sobre graça e a paz que excede todo entendimento. É o que pedimos humildemente, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Durante esta semana, quando as pressões vierem, na tentativa de convencê-la de que você não é o crente que deveria ser, o cristão fiel que poderia ser, e vierem as propostas, se você fizer isso, aquilo outro, você será bem melhor. Abandone o caminho que você está e você será melhor. Deixe-me dizer uma coisa, quando isso acontecer, olhe para Cristo. Dependa dele somente. Ele que começou a boa obra há de terminá-la. Nessa semana, se você puder, venha orar conosco na quarta-feira. Se você puder, esteja conosco no sábado, programação importante que visa angariar fundos para o grupo de integração da família Belo Horizonte. Muito importante, estamos nos preparando para o próximo encontro de casais. Esse ano já foi bênção, será bênção também. Faça isso, participe no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. O amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com o Israel de Deus, com esta igreja e com o seu povo, aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, no Brasil, ao redor do mundo, hoje e para sempre. Amém.